E aí? Chegamos em mais uma aula. Eu, professor Beto, estou com vocês aqui na aula de número 12. E de que nós vamos falar agora? Nós continuamos falando sobre o mundo grego. O mundo grego, ele é muito rico e ele nos deixa uma herança cultural muito forte. Até hoje, nós temos como herança cultural, nós temos o patrimônio material grego, nós temos construções, nós temos estátuas, tudo isso deixado pelo mundo grego. Mas nós temos a filosofia, a arte, o esporte. Olha como o mundo grego ele tem uma importância tão grande que até hoje nós utilizamos elementos desse período. É isso que eu quero que vocês observem aqui, nesta aula. Aula de número 12. Por quê? Na tela para vocês. Nós estaremos vendo a herança cultural grega. A filosofia, a ciência, a arte, a religião e a mitologia, as interações culturais com o Oriente. E eu já começo com vocês sobre a filosofia. Como é que se dá essa filosofia grega? Por que ela é tão importante? Só para vocês terem uma ideia, quando nós falamos sobre filosofia, nós não podemos nos desprender da primeira filosofia existente, que é a filosofia grega. Um determinado momento, período, o homem ele passou a pensar sobre fenômenos naturais que existiam na natureza e ele começou a questionar. Por que isso acontece? Deu um trovão. Será que é por causa que Zeus queria que o trovão existisse? Ou existem alguns outros fenômenos que podem explicar esse trovão? Começou a se pensar, a se raciocinar. Racionar. O que é racionar? Usar a razão para tentar explicar fenômenos naturais. Aí aparece a filosofia. Filosofia esta que ela foi desenvolvida ao longo da história. Desde a evolução das espécies até nós chegarmos a Albert Einstein, o mundo ele passou por um processo de construção filosófica. Bora ver como é que se dá isso dentro do contexto grego? Tela para vocês aí, ó. Os intelectuais gregos não dedicavam apenas a temas abstratos, como beleza, que nós vimos na aula passada, e os sentidos da vida. Também preocupavam em entender o mundo ao seu redor. Olha aí, ó. Entender o mundo ao seu redor. E alcançaram grandes avanços na física, na matemática e na filosofia. Vamos começar com a filosofia. Atenas foi um palco de desenvolvimento filosófico durante o período clássico. Quando é o período clássico da Grécia, professor? Século V a.C., período clássico. Os filósofos gregos pensavam e criavam teorias para explicar a complexa existência humana, os comportamentos e sentimentos. Podemos destacar como os principais filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles e Tales de Mileto, filósofo matemático e astrônomo. Então, quando a gente fala em filosofia, a gente não se desprende da Grécia. Aqui eu trago para vocês esse quadro aqui, ó. Vocês conhecem esse painel aqui? Foi um painel pintado numa parede. Só que é um painel pintado lá no Renascimento, num período histórico que a gente ainda vai trabalhar ele. E esse painel é um dos autores renascentistas chamado Rafael. Rafael era excelente pintor. Depois nós vamos ver que existia Rafael, Michelangelo, Donatello. Opa, não são os tartaruga ninja não, tá? São os artistas renascentistas. E Rafael, ele pinta isso aqui, ele tenta representar o que seria a filosofia. É claro que ele faz
um apanhado de filósofos que não existiram dentro da contemporaneidade, como esse daqui seria Sócrates, conversando com Alexandre Grande. Mas nós sabemos, vamos saber, eu vou falar para vocês, que Alexandre o Grande, ele foi aluno de Aristóteles, desse daqui, e não de Sócrates. Então ele faz uma mistura, uma miscelânea aí. E aqui nós podemos observar Platão. Platão dizendo que o mundo, olha aí onde ele está apontando, para cima, que o mundo é o mundo das ideias, que nós já nascemos com a ideia preconcebida, que a gente já vem de lá com esse pensamento, que o mundo das ideias é onde tudo seria perfeito. Já Aristóteles, ele disse, não, vamos descer aqui para a Terra, olha aqui que ele está falando. Vamos descer porque aqui são os sentidos, o mundo é um mundo terreno. Nós aprendemos através dos nossos sentidos. Por que a gente aprende que uma coisa é quente? Porque uma hora alguém se queimou, pegou aquilo dali e se queimou. O tato, o olfato, um doce, um creme de cupuaçu gostoso, depende do seu paladar. Eu já cheguei, me deu água na boca aqui, que eu adoro. Então, ele dizia que a gente aprende pelos sentidos. Então, a filosofia, ela vem isso. Ela vem analisar como é que o ser humano se comporta perante a natureza. A professora Lidiana e o professor Hélio vão trabalhar filosofia com vocês e vocês vão perceber isso. Como é que a filosofia ela é importante para nós entendermos a sociedade, entender o mundo ao nosso redor. Por que ele existe, como ele existe, de que forma ele existe. E cada filósofo ele tem sua teoria. Não é à toa que, posteriormente, a própria Igreja Católica, quando nós chegamos lá na Idade Média, vocês vão perceber que a própria Igreja Católica vai utilizar essa filosofia. Vai criar uma outra filosofia chamada patrística e escolástica, com base na filosofia grega. Então, a filosofia, ela se torna eterna. Na tela para vocês. Mas nós temos aí, a filosofia ela vai ser dividida em períodos. Em períodos. Nós temos o estoísmo, que é fundada por Zenon de Sítyon, que defendia a felicidade como equilíbrio interior. O homem deveria aceitar a serenidade, a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. Olha aí. Já o epicurismo, fundada por Epícoro de Samos, ele dizia o seguinte, ele pregava a obtenção do prazer, da base da felicidade humana. Ele dizia que a felicidade humana ela se dava pelo prazer. Quando você comia uma comida muito gostosa, que ela lhe dava prazer, essa comida, seria felicidade. Naquele momento você estaria feliz. Já o ceticismo, opa, peraí, o ceticismo, ele começa a questionar. Pirro, ele desenvolve isso aí, e o ceticismo, ele começa a negar. É o negativismo. E defendia que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma. Despreza a coisa material. O ceticismo, ele, para acreditar em algo, era complexo. Aí vem Sócrates, que nós vamos chamar esse período de período socrático. É o período que tem como marco principal o pensamento desenvolvido por Sócrates. E Sócrates é conhecido como o pai da filosofia. A filosofia moderna, ela surge a partir de Sócrates. Mesmo não sendo o seu precursor, ele estruturou a forma de buscar pelo conhecimento que fundamentou a filosofia. Daí o termo período socrático. Percebam vocês, a filosofia ela não começa em Sócrates, mas ela se estrutura em Sócrates. A partir de Sócrates, esse processo filosófico ele começou a
ser questionado. O fundamento é o pensamento. Dizem alguns que Sócrates nem existiu, sabia? Que ele foi uma criação de Platão. Porque Platão era um dos seguidores de Sócrates. E é Platão que escreve sobre Sócrates. Platão que escreve sobre Sócrates, dizendo como Sócrates pensava e tudo. E Platão até discorda de Sócrates em algum momento. Quem é Platão? Platão é aquele que faz a alegoria da caverna. Já ouviram falar sobre a alegoria da caverna? Que o homem está lá na caverna e tudo, aí quando ele sai para a luz, ele se cega, porque ele não estava preparado para a luz. E a filosofia é isso, a filosofia ela nos traz a luz. Ela nos traz olhar além daquilo que nos é mostrado. Porque está sendo mostrado algo e eu preciso questionar além daquilo que está sendo mostrado para buscar uma verdade. E o que é verdade? Daria uma aula todinha só para a gente falar sobre isso. O que é verdade? Porque verdade é ponto de vista. É de onde você está olhando. Sabia disso? Você escreve o número 6 no chão. Quem está numa ponta vai dizer, não, este é o 6. Aí o outro que está na ponta dizer, não, este é o 9. Quem é que está com a verdade? Acredito que os dois estão com a verdade. Por quê? Porque depende do ponto de vista, de onde você está olhando. Bugou? Na tela para vocês aí. Na tela para vocês, porque nós falamos sobre ciência também. Matemática. Gente, uma das ciências mais complexas e mais geniais que a humanidade já desenvolveu foi a matemática. Sobressai Euclides e Arquimedes, que desenvolveram a geometria. Olha aí, o professor Maurício vai vir com vocês aí com a geometria, você já sabe, né? Quem foi que criou essa geometria? Euclides utilizou a geometria nos seus estudos de física. A física mecânica mereceu também atenção especial por parte de Arquimedes. Olha aí, quando o professor Maico vier também trabalhar física com vocês, tornando possível a invenção de novas armas de ataque e defesa. Vão utilizar a física para se armar. É impressionante como o povo usa a ciência. E não bastasse, nós temos a astronomia. Destaca Aristarco e Hiparco na tentativa de medir o diâmetro da Terra e a distância dos nossos planetas ao Sol e à Lua. Aristarco lançou a hipótese heliocêntrica, isto é, de que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol, e não foi aceita na época. Pessoal, eu quero lembrar vocês que na antiguidade, mesmo com o desenvolvimento da ciência, lá acreditava-se no geocentrismo. O que é o geocentrismo, professor? Geo está relacionado à Terra. Que a Terra seria o centro do universo. Aí, Aristarco ele vem dizendo, não, peraí. O Sol é o centro, a Terra gira em torno do Sol. E os caras começam a utilizar mecanismo de divisão, como se fosse parcelado, e começam a desenvolver que a Terra seria redonda, e eles começam a utilizar mecanismo de calcular a circunferência da Terra. Não é que eles estavam certo? Depois a ciência moderna vai comprovar que Aristarco estava certo? Os caras estão lá na Grécia Antiga, além do seu tempo, com ciência, com matemática, mas também eles desenvolveram algo que vai marcar a humanidade. O que é isso que marca a humanidade? A sua, olhe na tela, a sua arte, na tela aí para vocês. A sua arte. Então,
vai marcar a humanidade essa arte. As formas humanas, as colunas, as construções, os deuses representados, tudo isso está dentro dessa arte grega que é trazida. Até um próprio anfiteatro representa uma obra de arte. Uma obra de arte essa que nos faz propagar o som. Vocês sabem por que esse anfiteatro aqui? Você está aqui no meio e está lá o anfiteatro aí, ó. Essa forma de arena, essa forma arredondada. Os estádios de futebol, até hoje, eles têm essa forma arredondada. Por quê? Porque o barulho que está ali no campo, que fica no meio, ele propaga nas arquibancadas. E o anfiteatro, ele faz parte dessa arte. O teatro. A escultura, olha aqui a escultura mostrando como seria uma luta grega. Os deuses gregos representados. A beleza. A arte grega, ela vai ser tão forte que ela vai desaparecer. Lá na frente nós vamos ver, quando nós estudarmos Idade Média, que ela desaparece um pouco do contexto principal, mas ela vai reaparecer quando nós vamos ter o renascimento cultural, depois da Idade Média. Eles vão resgatar isso daqui da Grécia, de Roma, e vão renascer. Porque aqui, ó, na tela aí, coloque na tela aí para você olhar mais de perto aí. Olha isso daqui, gente, olha essa representação. Cada coluna dessa, ela tem uma simbologia. Cada coluna, cada pedaço de pedra, cada arte desenvolvida, ela tem uma história. A Grécia Antiga é considerada como uma civilização de grande esplendor cultural. Os gregos desenvolveram a filosofia, que nós já vimos, as artes, a tecnologia, os esportes e muito mais. Gregos são impressionantes, tá? Tamanha era a importância dessa cultura que os romanos, ao invadir a Península Balcânica, onde fica esse mundo grego, não resistiram e beberam nessa esplêndida fonte cultural. Os romanos, quando invadem lá, desenvolvem a cultura helenística. Aí nós vamos ver a cultura helenística sendo desenvolvida aí pelos romanos. Então, fique ligado nessa parada aí. Fique ligado porque nós estamos dentro desse contexto. Os gregos eram excelentes escultores, buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição, músculo, vestimenta, sentimento e expressões. Eram retratados pelos escultores gregos. As artes plásticas da Grécia Antiga influenciaram profundamente a arte romana e a arte renascentista. Estão vendo aqui? Os gregos não estavam só na Grécia. Aquela arte que eles estavam desenvolvendo, a filosofia que eles estavam desenvolvendo, é algo que vai influenciar todo o mundo. Seja os romanos, que quando invadem dão de cara com essa beleza, ou seja, com o renascimento que vai renascer essa arte depois da Idade Média. Detalhe para vocês. Eu não sei se vocês leem a Bíblia. Vem cá comigo. Não sei se vocês leem a Bíblia. Mas tem um filósofo chamado... Filósofo, professor? É. Que ele vai ser um dos primeiros filósofos religiosos, chamado Paulo. Paulo, que já tinha sido Saulo e tudo, se transformando em Paulo. Paulo, nas suas viagens, ele tem 3 viagens, e na Bíblia, lá conta das viagens de Paulo, tanto é que carta de São Paulo aos Colossenses, carta de São Paulo aos Romanos, ele está lá na Grécia,
viajando, escrevendo carta para outros cantos. É o primeiro professor em EAD, é o primeiro professor à distância, Paulo. E aí ele tem um contato com o mundo grego e a filosofia religiosa que ele vai desenvolver vai ser uma adaptação também para falar com este mundo grego. Tanto é que, a partir daí, a própria Igreja Católica, através de Santo Agostinho, vai desenvolver uma nova filosofia chamada patrística, com base na filosofia platônica, de Platão. E aí, lá na frente, São Tomás de Aquino vai desenvolver uma filosofia também com base na filosofia grega, mas não de Platão, e sim de Aristóteles, chamado escolástica. Olha como a filosofia grega, até na religião, e olha que nós estamos falando de uma filosofia pagã, até na religião católica ela vai ter influência, até no cristianismo ela vai ter influência. Eu quero lembrar vocês que Lutero seguia também essa filosofia quando fez a reforma protestante. Mas isso é uma outra história que eu vou contar em outro momento para vocês. Na tela para vocês. O teatro. Os gregos eram apaixonados por teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatros ao ar livre. E os atores representavam usando máscaras. A comédia, dramas e sátiras retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano. Os caras retratavam no teatro, gente. Teatro que vai levar ao surgimento do cinema, da televisão. Ésquilo e Sófocles foram os dois mais importantes escritores de peças teatrais da Grécia Antiga. Se não bastasse o teatro, nós temos a arquitetura. Lembra das colunas que ainda agora eu estava mostrando para vocês? Ela é uma das formas de estruturar a arte grega e dar por meio de formato de colunas que definiu o estilo de cada uma delas. Por exemplo, as colunas dórias eram colunas sem base e com extremidade superior, mais conhecida como capitel, ou seja, curva. Olha aí, ó. Sem curva. Coluna jônia. Coluna coríntia. Cada uma tem uma característica, essas colunas. E muitas delas feitas de uma peça só de mármore. Outras montadas em cima da outra. As colunas jônicas tinham extremidades inferiores e superiores adornadas com 2 voltas. E as colunas coríntias eram uma mistura do estilo jônico e coríntio, dório e jônico. Olha aí. Como é que se dá essa interação cultural no Oriente? Eu quero lembrar aqui que aqui seria o mundo grego, formado pelo continente, a parte continental, a parte peninsular e a parte insular. Percebam vocês que o mar Mediterrâneo, ele leva a Itália, ele leva para a Europa, ele leva para a África, aqui fica o Egito. Então nós temos aqui o mundo oriental e aqui nós temos o mundo ocidental. Essa junção entre esses dois mundos, de um mundo ocidental e um mundo oriental. E essa junção desses dois mundos vai nos trazer uma nova característica deste mundo grego. Os romanos, quando eles chegam até a Grécia, que os romanos se expandiram quase pelo mundo inteiro, o mundo conhecido naquele momento. E os romanos, quando eles chegam até a Grécia, eles se deparam com essa filosofia, com essa cultura.
E eles vão desenvolver uma cultura helenística impressionante. Imagina essa junção da cultura grega e da cultura romana, que também já era muito desenvolvida. Vai ser uma coisa espetacular, que vai perdurar até a queda do Império Romano do Ocidente. Mas isso também é uma outra história. Na tela para vocês. A cultura helenística, ou helenismo, foi o resultado da fusão de elementos da cultura helênica grega com a cultura ocidental, destacando-se como elementos originais e marcantes, caracterizou a região conquistada pelo Império de Alexandre o Magno. Alexandre Magno vai ser, que é também conhecido como Alexandre o Grande, ele vai fazer um enorme império. E ele vai juntar a cultura ocidental da cultura helenística grega. E vai desenvolver o helenismo. Hélade. Os gregos não viam ali aquela região como Grécia, mas ele viu como Hélade. A região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes, os helenos, emprestaram seu nome à civilização helenística, que se estendeu Oriente afora, por meio não só de uma língua comum, o koiné, mas também através das práticas da educação, do artesanato, do comércio, da escultura. Então eles vão espalhar para o mundo essa cultura helenística. Olha aí, falando em Alexandre o Grande, aparece ele aí, ó. Durante 13 anos, Alexandre Magno conquistou o Egito, conquistou a Mesopotâmia, conquistou a Síria, conquistou a Pérsia e chegou até a Índia. Será que ele fez um império enorme? Vai ser um dos primeiros grandes impérios daquele período. E essa cultura helenística substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas, pelo monumentalismo, pelo pessimismo, pelo negativismo e pelo relativismo. Tudo é relativo. Nada é perfeito. Nada existe. Tudo é uma questão de bem-estar. Os principais centros de difusão dos valores helenísticos e da cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu. Chamo vocês a atenção para isso aqui. Alexandre, ele cria uma cidade com seu nome. Lá no Egito, quando ele chega no Egito, na região do Egito, ele cria Alexandria. E aqui está uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o farol de Alexandria. Fora a biblioteca de Alexandria, que ao longo do tempo, ela foi sendo destruída. Mas o que eu chamo a atenção para vocês? Percebam vocês que no período ainda da antiguidade, o quanto de cultura existia, o quanto de sabedoria existia nesses locais. Era muito forte isso, era muito presente. E Alexandre o Grande, ele vai ser o grande representante dessa expansão, seja pelo Egito,
seja pela Ásia Menor, seja pelo Mar Egeu. Essa cultura helenística ela estará presente, constituindo novas sociedades, constituindo novos saberes, novas relações sociais, nova língua, porque o povo aprende essa nova língua. Hoje nós não temos a mania de dizer que o inglês é a língua universal, que para onde você vai você tem que saber falar inglês. Naquele momento você tinha que saber falar a língua deles. Cadê? Koiné, uma língua comum entre eles. Na tela aí para vocês. Olha o farol de Alexandria aqui. O helenismo desenvolveu uma arquitetura onde predominava o luxo e a grandiosidade. A biblioteca de Alexandria, com milhares de papiros. O farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O altar de Pérgamo, dedicado a Zeus. Tudo isso está dentro da cultura helenística. Mas, olha aí, o que seria a Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C., na cidade de Alexandria, que fazia parte do Império Macedônico. Teve em funcionamento por aproximadamente 600 anos, sendo destruída definitivamente nos anos de 250 a 270. Gente, quando se destruiu a Biblioteca de Alexandria, se destruiu um grande conhecimento guardado pela humanidade. Um grande conhecimento que a humanidade guardou. Imagina como a humanidade não poderia estar altamente mais desenvolvida hoje se a Biblioteca de Alexandria tivesse permanecido sem ser destruída. E como é que está a religião? Como é que se apresentava a religião? Nós chamamos essa religião de mitologia. Por quê? Porque não são os nossos deuses. E essa mitologia, para explicar as coisas do mundo e transmitirem conhecimentos populares, os gregos criaram vários mitos e lendas. A história era transmitida oralmente, ou seja, falada, de geração para geração. A mitologia grega era repleta de monstros, heróis, deuses e outras figuras mitológicas. Então, quando a gente fala de mitologia, a gente se depara com deuses que eram capazes de mover o mundo, eram capazes de chegar na terra e seduzir a pobrezinha da mortal e com ela ter um filho, como é a mitologia que fala sobre Hércules. Aí esse filho com a mortal não se tornava um deus, mas se tornava um herói. Daí vem a questão dos heróis que nós chamamos hoje, que são pessoas com poderes sobrenaturais, mas que vivem na terra conosco. Tá? Thor não é um herói? Filho de deuses e tudo, que vive na terra, etc, etc. E a mitologia, ela está com Zeus ali no centro, mas nós temos ao mesmo tempo Poseidon, Hades. Aí nós vamos ter vários deuses e cada um com uma função. Deus do mar, Deus do vento, Deus do trovão, Deus do mundo subterrâneo. Nós vamos ter a Medusa. A mitologia grega ela é muito rica. E ela nos traz cada uma história. Como esse daqui, Esse aqui, a lenda do Minotauro. Quem foi o Minotauro?
Como é que ele está dentro desse contexto? Mais conhecido como os mitos. Mais conhecido é o Minotauro. Lembra do Minotauro? Que era homem com cabeça de touro, que ele estará num labirinto, aonde para vencê-lo era complicado. Gente, eu quero até pedir para vocês, procure a lenda do Minotauro para vocês lerem. Cavalo de Troia. Aquele presente, até hoje que a gente, quando recebe um presente assim meio suspeito, a gente diz, isso é um cavalo de Troia. Aquele presente deixado de rendição, aonde se pensava que tinha vencido a guerra, se leva o cavalo para dentro das muralhas da cidade, disseram, olha, nós vencemos e eles ainda deixaram um presente, deixaram um cavalo de madeira, só que esse cavalo de madeira estava cheio de soldados que pularam e reverteram e venceram a guerra. A Medusa, aquela que tinha a cabeça de serpente, tão incompreendida, a Medusa, tão incompreendida, que vai ser utilizada como uma arma. Por quê? Porque ela em si ela não iria petrificar ninguém, mas arrancaram a cabeça dessa mulher e colocaram ela como arma. Mas se você perceber na mitologia, ela antes de perder a cabeça, ela não tinha petrificado ninguém. Uma mulher incompreendida dentro da mitologia. E se não bastasse, nós ainda temos Hércules, que é um herói. Filho de Deus, de um Deus com a mortal, nasce Hércules. E Hércules precisa, para ser reconhecido, passar pelos 12 trabalhos. E ele vence cada um deles. Isso tudo é dentro da mitologia, que virou livro, que virou filme. É impressionante nós olharmos isso. Mas o que os gregos querem nos dar um recado? Dizer, olha, a nossa religião é algo que tem um significado. E cada Deus tem uma simbologia na vida de cada um. Assim é a religião, que por nós não acreditarmos nela, nós chamamos ela de mitologia. Na tela para vocês. Por quê? Essa aula ela estava interessante. Mas aí eu deixo para vocês esse material complementar, gente. Eu quero que vocês leiam sobre os deuses gregos, as principais entidades da mitologia grega. Leiam lá e vocês vão se impressionar com o papel de cada um deles. O que representam esses deuses gregos? Como é que eles estão inseridos em cada contexto dessa Grécia Antiga? Como eles estão... Foi produzido pelo Segredo do Mundo. Então, como eles estão para solucionar esses segredos do mundo? Então, está aqui, está disponível, mas já está esse material com vocês. Nós já separamos, imprimimos e está com vocês esse material. Falar da Grécia? Nos cansa um pouco, né? Mas aqui a gente chega ao final dessa aula trazendo para vocês um pouco desse conhecimento da Grécia Antiga. Eu vou, daqui a pouquinho, voltar, fazer uma revisão dessa aula com vocês, e vocês ainda têm atividade que irão fazer dessa aula. Então, agora é mão na massa. Agora é com vocês. Daqui a pouco eu volto com a revisão e com a atividade. Até lá.